Boa noite, galerinha. Vamos lá. Como prometido no último vídeo, agora a gente vai fazer esses últimos vídeos acerca do Hora de Alimentar Serpente, da Marina Colaçante, para que a gente possa começar aí a pegar as questões principais da obra e para que a gente possa começar a organizar os principais temas que estão aqui na obra, para a gente dar aí um perfil mais adequado para que vocês possam ter esse material para a prova da UERJ, que será no próximo domingo. Bom, precisamos falar um pouquinho aqui da própria Marina Colaçante, né? Essa obra é uma obra de 2013, porém representa um encontro de múltiplos contos e microcontos da Marina Colaçante, que ela vem escrevendo aí durante a vida dela. Então aqui nessa obra está uma bagagem de vida, uma bagagem cultural. Ela mesma utiliza em algumas entrevistas essa expressão, né? Aqui na obra, segundo ela, né, tem a bagagem cultural de toda uma vida, de uma profissional que é uma escritora, mas que também exerceu outras, né, profissões, como propriamente jornalista, como artista plástica. E como uma pessoa que trabalhava com o jornalismo, sempre nas sessões, né, de cultura. Então ela vai passear por esse universo cultural de uma maneira formidável, como a gente pode perceber nessa obra aqui. Bom, como já indica o prólogo, o primeiro microconto, né, enfiou a serpente na agulha e começou a costurar. Esse livro é uma costura de toda não, né, porque é muito maior, mas de boa parte dessa bagagem cultural da própria Marina Colaçante. Então, o que ela aprendeu em termos de artes, o contato que ela teve com o próprio contato que ela vai ter com a humanidade, com a vida, como que ela interage, né? Como que ela penetra, como que é a Marina Colaçante observadora, né? Como que é a Marina Colaçante crítica, enfim, né? Permeia a vida mesmo, certo? E a gente vai conseguir perceber isso aqui nessa obra, certo? Nós elencamos hoje em aula, certo, alguns temas que aparecem na obra, como o tema da solidão, que é muito comum, né? Como que o homem, como que o indivíduo, esse ser aí moderno, de construção moderna, sociologicamente falando, lida com o mundo, como que esse indivíduo trava, né, essas batalhas com o mundo moderno, o mundo, sobretudo das grandes cidades, esse mundo barulhento da urbe. Então isso vai aparecer bastante na obra A Hora de Alimentar a Serpente. A questão do tempo também, como que o homem lida com o tempo, vai aparecer em diversos contos, microcontos da obra. É uma questão fundamental, até porque tempo é vida, né? Tempo é vivência, e tempo é uma coisa subjetiva, como nós vimos em diversas análises aqui de contos e microcontos. Bom, a questão da androgenia, como alguns aqui participantes aqui do canal também verificaram, né? Essa questão da androgenia, essa questão das diversas facetas da nossa representação da sexualidade, representação do gênero socialmente, essas diversas facetas vai aparecer na questão da androgenia, na relação, pelo menos no mínimo dual, né, de gêneros. Vai aparecer nessa obra, A Hora de Alimentar Serpentes, inclusive em mais de um conto e microconto, né? Vai aparecer bastante também. A questão da relação entre cidade e da relação entre vertigem
num mundo bastante agitado, um mundo urbano, um mundo em permanente velocidade. A modernidade está ligada a essa questão da velocidade e a questão da vertigem do homem, de uma perspectiva de um homem que quer a paz, quer estar estático, mas porém está sempre em movimento. Vai aparecer também em vários microcontos, né? A gente pode ver essa questão particularmente no conto Entre Trânsito, na página 323, e da mesma matéria, na página 435. Então, o homem moderno ele é da mesma matéria das cidades, essa matéria que vive em movimento, em velocidade e que está sempre em vertigem. Vertigem, essa sensação de estar sempre caindo, correto? A questão das mulheres e do feminismo, né, da apresentação da mulher como um ser ativo no mundo, da mulher como um sexo forte, que vai aparecer também em diversos microcontos. Vai estar, por exemplo, num microconto que a gente fez aqui, analisou aqui, que é o Por um Fio, que a mulher ela é metaforizada como uma aranha e uma predadora no encontro, e ela vai ser a predadora daquele homem. Ela vai preparar todo o ambiente para que a presa seja capturada. Muito interessante esse tema também das mulheres enquanto indivíduos ativos, não passivos, né? Bom, a gente vai ter a questão da intertextualidade com a história da arte, que vai aparecer em diversos também contos e microcontos. Arte no sentido mais múltiplo que isso pode ter, que essa palavra pode ter. Por exemplo, ela vai analisar quadros, um dos microcontos é no Bar do Phillies. Ela vai analisar também outro quadro no Paris com jarros de peixes. Ela vai analisar música naquele It's Wide, que é uma música famosa, certo? Então ela vai criar essas relações de intertextualidade e, digo mais, né? Ela vai tirar a forma da arte e dar movimento através da literatura. Então o quadro nunca é aquela coisa estática. O quadro, quando ele vai ser representado na literatura, ele vai ganhar personagens, ele vai ganhar ação, ele vai ganhar uma narrativa. E essa narrativa vai para além do quadro, da materialidade, vai para além da música. Então ela tem essa questão também de fazer com que a arte, né, ganhe uma narrativa, um movimento que só a literatura é capaz de produzir. Ela vai fazer também, por exemplo, mudanças de gêneros textuais. Então ela vai pegar uma fábula e vai transformar no roteiro. Então isso é muito comum de acontecer na obra que A Hora de Alimentar Serpente. Então essa mudança também de gênero, né, você transformar uma fábula num roteiro, é bem interessante. Como nós também analisamos no último vídeo, ela vai criar, por exemplo, um roteiro para história de HQ, história em quadrinho, como uma artista plástica. Então ela pensa a literatura como uma ampliação para além da própria narrativa, para além do próprio conto, e brinca aí com essa transformação dos gêneros literários. Bom, outra questão muito forte na obra de Marina Colasanti é a questão das escolhas. Como os indivíduos, num mundo com diversas possibilidades, ele vai ter que abrir alguma das portinhas. Essa questão das escolhas é muito comum na literatura, sobretudo na literatura ocidental, né? Nós temos ali o Alice no País das Maravilhas, né? O Lewis Carroll, né?
ela tem que tendo que escolher diversas situações, se ela tem que estar grande, pequena, enfim, se ela vai abrir uma porta ou outra, né? Você tem o Matrix, né? Enfim, essa questão das escolhas vai estar presente na obra também. Um dos microcontos que aparece essa questão de forma bem nítida é duas rotas nas mãos na página 227. Pum! Outra questão que vai aparecer também muito forte na obra é a questão dos desencontros, né? Desencontros entre pessoas, entre casais, entre, enfim, seres humanos. Um microconto que isso fica bem premente é Quase Romance na Estação, na página 159. Então essa questão dos encontros e desencontros da vida também vai ser uma questão que vai estar aqui na obra da Marina Colasanti. Bom, outra questão que vai aparecer, uma temática muito interessante, é a questão do bem e mal, o duelo entre bem e mal, uma espécie aí de maniqueísmo, mas para além do maniqueísmo, porque às vezes o bem pode ser o mal pode ser o bem, essas coisas podem se fundir, né? Um conto maravilhoso, bem representativo, um dos mais especiais ao meu ver na obra da Colasanti é o Cena Antiga. Bom, outra coisa que vai aparecer bastante na obra, né, é essa questão do espelhamento da sociedade de iguais, da sociedade que produz réplicas, da sociedade que produz roupas iguais, gostos iguais, esse processo de homogeneização, sobretudo a partir do mundo global, vai estar muito forte no conto Alguém que Passa, da página 113. Então vale a pena perceber essas questões aí. Outra temática, né, que vai aparecer é a questão da verdade, de cada um possuir uma verdade, e essa verdade está ligada a uma questão de relativismo e luta pelo direito de fala e da verdade. Esse local da fala, o direito de falar numa sociedade que se dizia até pouco tempo múltipla e que tem se mostrado não tão múltipla, né, no mundo de hoje, está lá. Essa discussão está lá no Direitos de Propriedade, na página 335. Outra temática que aparece de forma muito forte na obra de Marina Colasanti é a questão da velhice. Da questão que está ligada também à questão do tempo, só que um tempo de vida. A velhice que vai aparecer naquele... Eu vou colocar depois aqui na tabela, naquele microconto que tem uma senhora, um cachorro, os dois idosos e a bengala. E que ela acaba concluindo que o único elemento ali que não está velho, né, o único elemento ali que ainda está novo é a própria bengala. Então a questão da velhice e até da solidão dos moribundos na sociedade contemporânea. Essa solidão dos moribundos, a solidão das pessoas idosas numa sociedade que valoriza apenas a juventude, a solidão dos moribundos é o nome de um grande livro, um livrinho pequenininho, do Norbert Elias, que foi um dos maiores sociólogos e intérpretes que nós tivemos aí no século XX, que vale muito a pena ler, é um livrinho pequenininho, fininho, da Companhia das Letras, que fala sobre a questão da velhice no mundo que valoriza a juventude. Bom, o corpo jovem, né, nesse sentido. A questão do realismo mágico, a própria Colasanti, na palestra que ela deu na UERJ, ela colocou algumas de suas inspirações, como Jorge Luis Borges, enfim, a literatura latino-americana de tendência realista mágica, também vai aparecer em vários microcontos na obra aí da Colasanti. Um deles a gente leu aqui a pedido de uma colaboradora nossa, que é o No Barco Cor de Sangue. O que vem a ser o realismo mágico?
são aquelas passagens que você tem nos contos, que você tem um mundo real, certo? E que você, de repente, você vai parar num mundo totalmente diferente. Você vai parar num outro lugar. Essa relação entre o mundo real e, às vezes, o mundo onírico, o mundo dos sonhos, né? Você tem ali no Barco da Cor de Sangue, que é um conto, e também um hoje que a gente leu em sala, que eu deixei aqui separado, deixa eu ver aqui para passar para vocês, também foi muito interessante esse microconto, que ela faz essa passagem da relação do realismo fantástico, do realismo da realidade para o mágico. Está lá na página 147, deixa eu ver aqui, para passar essa informação direitinho para você. No Verde Entre Troncos. É um cara que ele está na frente da tela do computador, de repente ele vai parar numa floresta que, enfim, não vou dar spoiler não, mas essa questão da permanente, né, passagem do real para o onírico, do real para o fantástico, vai estar presente de forma muito forte em alguns contos da obra da Colasanti. Outra questão importante, temática importante que nós separamos, é a questão da paz mental, da fuga do indivíduo para lugares calmos, sem barulho, a fuga da cidade mesmo, né, que é uma questão que está lá no arcadismo, né? E esse vai estar, por exemplo, no conto Sem Silêncio Possível, né, na 319, vai estar também naquele num que eu li agora recentemente, fiz um vídeo, né, que o personagem ele vai fugir para uma ilha, e chegando na ilha ele não consegue se ter paz, né, que ele fica escutando o movimento das árvores, das palmeiras, do mar. Aí ele vai para uma gruta, aí ele começa a ouvir o barulho da umidade, né, das gotas, essa coisa toda, e no final a única alternativa que ele tem é o silêncio interior, e ele vai para o centro da cidade, para o lugar mais barulhento, e consegue nesse lugar mais barulhento o seu silêncio interior. Colocando aí uma questão que é importante, né? Será que essa paz e esse silêncio não é uma questão singular do próprio indivíduo, né? Ou será que realmente a vida citadina, urbana, louca, pós-moderna, ela nos faz somatizar essa questão, né, no corpo, né, no estresse, numa sociedade que dorme pouco, numa sociedade sujeita à insônia, que é um outro tema muito forte nas histórias de insônia, que devem ser lidas juntas. A gente já fez aqui um vídeo para vocês lerem. Não deixem de ler, né? A própria Marina lá na UERJ disse que ela queria repensar essa relação dos carneirinhos, de contar carneirinhos, né? E isso vai estar muito forte na obra também. Não deixem de ler as histórias de insônia, são geniais. É muito interessante também. Que também vai lidar com o universo do onírico, né? Que mesmo em insônia, nós estamos pensando, né? Nós estamos sempre com o cérebro em funcionamento, em movimento, né? Essa é uma característica também moderna. Bom, outra questão que está aí muito forte na obra é a relação do homem como o maior predador da natureza, da vida da Terra, né? Isso vai aparecer, por exemplo, na própria história de insônia, né? O homem, ao final de algumas delas, ele é o predador, né, que vai comer o próprio lobo, vai comer também as ovelhas, enfim. O homem é o maior predador do planeta. Essa questão aí, o homem vai se... que também vai culminar na questão da própria metáfora da serpente, né? O homem vai ser também, de certa maneira, um espelhamento da serpente, né? A própria ideia de alimentar a serpente, alimentar a curiosidade, alimentar o animal que representa aí a sabedoria, certo?
Animal que é símbolo, inclusive, de algumas profissões, né? Como a própria medicina, tem lá uma serpente. Então, essa coisa de alimentar serpentes vai estar em alguns microcontos também. É uma temática, é a temática central, né? Que tenta costurar todas essas temáticas da bagagem cultural de uma vida fantástica como a própria vida da Marina Colasanti. Bom, questões que estão aí da literatura, da composição textual, né? Por exemplo, todo conto, sobretudo os microcontos, eles vão trabalhar com uma ideia de brevidade, de você ser breve, ser curto. Eu até brinquei hoje em sala de aula e falei que você precisa pensar como a Marina Colasanti fez ao compor esses microcontos, né? E isso nos facilita porque a gente vive na sociedade do Twitter, que é aquele texto que tem um número de caracteres mínimos e você tem que editar aquilo e ter todas as ideias sem perder o sentido que você quer dar ao leitor naquele espaço que você tem ali. É o tempo do editorial. Ela era uma jornalista, Marina Colasanti, né? Então, provavelmente os editores diziam para ela, você tem tantas linhas para escrever, né? Tantos caracteres, usando, por exemplo, a linguagem de hoje dos computadores, né? Então você, como escritor, tem que dar ao leitor, essa é a ideia, né? Você dá ao leitor um texto breve, né? Um texto cheio de significados, simbolismos, mas que seja breve e que algumas ausências nessa brevidade, né, sejam interessantes para que o leitor vá além, que ele vá procurar interpretações, vá procurar informações que estão no texto, mas que estão também para além do texto. Por isso que tem uma questão importante aqui. Nos contos de história com H maiúsculo, que ela usa personagens históricos, esses contos são os únicos que aparecem os nomes dos personagens, né? Em todos os outros contos e microcontos, os personagens não têm nome. Por quê? Porque eles são personagens universais. Quando você tira o nome, você tira a singularidade, você coloca a universalidade. Então as situações aqui podem ocorrer com todo mundo. Todas essas temáticas que nós discutimos até aqui podem ocorrer com todo mundo. Então os únicos contos que vão aparecer os personagens com nomes são os contos de história e os contos que ela faz intertextualidade com outros universos da literatura. Então você tem aqui o Ulisses, que vai aparecer, né, o Ulisses naquele conto que ela vai falar do Essa, de Queiroz. Então ela está lendo o Ulisses de Essa, certo? Que é o Ulisses do Homero, da história original, e ela vai transformar Marina Colasanti, no Ulisses dela, de A Hora de Alimentar Serpente, certo? Então tem várias intertextualidades para mostrar como a gente não nomeia o mundo. Por isso que a questão do nome, né, dos personagens não aparece. Na verdade, a gente já vem ao mundo, a gente nasce num mundo que tem os nomes, né? E tem os seus adjetivos, substantivos, que existe uma língua estruturada, certo? Então, os personagens não têm nomes, apenas nos contos de história. E o que você tem que fazer para se aprofundar nesses contos de história? Buscar informações, como a gente fez aqui, como eu mostrei para vocês, ir no Google, enfim, buscar as informações nesses sites de busca. Bom, gente, esse é um vídeo que se pretende como resumo, por isso ele vai ficar um pouquinho maior, mas não terminou ainda, né? Até a semana vai aparecer outro vídeo, mas esse já é uma tentativa de síntese de tudo que a gente vem fazendo aqui. Tá ok? Bom, um excelente final de semana, boa preparação para o vestibular da UERJ, ou então, para quem está lendo o livro e não vai fazer o vestibular, leia porque gosta de literatura, tem esse gosto, continue com esse gosto, né, que isso é maravilhoso. Isso é uma experiência aí, né, de abrir portas e a gente ter acesso a toda essa bagagem cultural dessa grande escritora brasileira, ítalo-brasileira e
africana também, que ela nasce em África, né? Então a gente ter acesso e uma figura, né? Uma autora viva e super simpática, né? O que é difícil também de acontecer, né? Bom, gente, boa noite aí, bom final de semana, tudo 10 para vocês.